A sociedade boa é aquele cara que você vai botar 10% do seu patrimônio nele e vai ficar impedido de tirar esse dinheiro de volta nos próximos 50 anos. Se você reconhece em alguém esse seu desejo de você botar e apostar nele por 50 anos, esse é um cara bom para ser teu sócio. O que você acha que tá faltando pra mim pra eu evoluir mais ainda? Eu falei, você quebrar. Quando você quebrar, você vai ficar foda. E aí ele se fudeu e depois voltou melhor. Não que eu tenha desejado, mas acho que assim, esses períodos de revés forjam muito o caráter do cara. Se ele puder ter esse tipo de soluço na vida dele como um todo, quando ele fica adulto, obviamente é mais fácil ele encarar o fracasso, né? E perseguir o sucesso até o final. Sejam bem-vindos. Vocês estão sendo hipnotizados pela câmera. O Nardon, ele não leva a sério a nossa entrada aqui. Pô, eu queria fazer essa reclamação publicamente. Ele nunca leva a sério a nossa entrada aqui. Sou eu que tenho que fazer. E ele começa a me olhar e rir antes de a entrada acontecer, pô. Aí a gente tá cada vez cagando mais a entrada do episódio. É nada, cara. É bom que a galera que tá ouvindo de casa, Sabe do que é carro, natural. da onde for, dão risada junto, já começa a alto Parecia astral, um Dolo entendeu? Cup, sabe, do DiCaprio. Vocês estavam olhando pra cima assim. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui atrás? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extremos, o podcast do G4 Educação, que convida gestores, empreendedores para conhecer mais do extremo da sua jornada. Eu sou o Alfredo Soares e ao meu lado ele, co-host nesse podcast, Bruno Nardon. Bruno Nardon, o homem Ô, das meu entregas, Miguelito. do delivery, Ô, meu o Miguelito. homem da moda, o homem que calçou o Brasil com a Canui. Cara, pior que é verdade. Na Canui a gente dizia que a gente era uma ONG, a ONG que mais calça o Brasil. Até começar a dar dinheiro dentro do Eu queria que nesse episódio a gente começasse você contando sobre o Leão de Cannes que você ganhou, cara. Em 2015, a gente fez um projeto junto com aquela grande agência brasileira que chama África, e chamava First Step, o nome do projeto. O que a gente fazia? A gente tinha a caixa do tênis, do sapato que a pessoa recebia em casa, e no verso dela, na hora que você abria ela, vinha um carimbo para a pessoa repostar ela com um par de tênis antigos. Então ela virava, desmontava a caixa, remontava com ela ao contrário, já vinha carimbado que a gente tinha pago o correio, era só ela deixar, e daí esse par de tênis ia pro Exército da Salvação, aqui no Brasil. E daí a gente fez esse teste lá e, cara, bombou, assim, mais de 50% de conversão das caixas, né, do pessoal indo entregar de volta. Fizemos, acho que foi uns 2 meses que a gente fez, né, esse projeto lá. E daí ele ganhou um Leão de Cannes de bronze. E aí o querido não foi pegar, muito bom. Não, mas tá chegando. Pô, mentira. Como? Tu conseguiu? Não sei, vamos ver daqui 3 meses. Cara, tu vai me dar. Vou te dar um laiá, a gente vai ter que ganhar um nosso aqui, pô, no G4, pô. Mas daí, ó, quando chegar eu vou fazer um stories, posto vídeo lá, que foi legal pra caramba. Porra, animal. 2015. Porrada, eu tinha falado pra ele, eu falei, cara, se essa parada não entregarem, porque, pô, já passou muito tempo, né, 8 anos, eu falei, se não entregarem, porra, vamos mandar fazer uma réplica. É isso. Não, mas, pô, cara, eu não sabia. Na época, a gente tava tão focado em fazer a Canui dar certo, que a gente ganhou esse negócio. A gente falou, pô, o que é isso? Cannes, Leão de Cannes. Não deu Cannes é a cidade, pô. Devida atenção ali. Hoje em dia eu falo, caramba, a gente ganhou um Leão de Cannes, cara. Olha só, cara, nem ligava pro negócio. Nardon, e me fala o seguinte, como está o seu coração, sabendo que esse é o último episódio que nós vamos gravar. Último episódio? Último episódio. Que a galera de casa tá assim, cara. Nesse estúdio. Nesse estúdio. Pô, vou sentir falta aqui das plantinhas aqui, ó. As plantinhas verdes, parece que estão brotando aí na lateral. Olhe para cada detalhe, viva cada momento, sinta cada segundo, faça todas as suas perguntas. Caramba. Porque o Extremos nesse auditório aqui, nesse lugar, não vai mais acontecer. Bom, vai acontecer num lugar muito melhor, imagino eu. Contamos em breve. Bom, o convidado de hoje é um cara super especial, ele que é mentor do G4, super parceiro e sócio dos mentor dos mentores. E reza a lenda que ele é mentor do mentor dos mentores. É o que diz. Cara, a pior coisa é ser apresentado como sócio do Julian Antonioli, pô.
Olha, cara... Pô, como assim, cara? O Julian que é sócio dele. Você Cara, não tá entendendo. eu tenho certeza que eu sou foda em alguma coisa, porque o nível de reclamação que eu tenho de mim, do Julian, da minha esposa, e os caras não largam de mim, alguma coisa... É muito bom. Eu tenho certeza. Eu tenho essa mesma impressão. Eu tenho uma tranquilidade todo mundo total. reclama. Mas é óbvio. Ou zoa, mas não vive sem. Não, é muito grande. Exato. Pô. Que tipo de droga eu tô dando pra ele? Exatamente. Garoto, fechou. Temos uma coisa em comum, gente. Várias. Bom, Marco França, sócio da Aldas, ele que já passou por BTG e grandes empresas do mercado financeiro, conhecido aí como Barão do M&A. O cara é o rei do M&A. Isso, cara? Quem falou isso? Não sei. Foi ele bonito tá falando, isso, hein? você Chegou não é aqui, Barão do M&A, ele formado na PUC-Rio. Tu é carioca? Claro, óbvio. Porra, isso é muito bom, bicho. Ter um podcast gravado com carioca é de um orgulho. Pô, deixa eu sair daqui então. Obrigado, Pra vocês valeu, tchau. pegarem aí, né? Porque, porra. Você é paulista e palmeirense. Não, mas porra. ele é do bem. Deixa ele aí, deixa ele Você aí. é flamenguista também? Eu sou flamenguista. Porra. Bom, cara, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite Honra de vir pra minha, cá. sempre. Galera, lembrando só que o Marco, ele é mentor da nossa imersão de M&A, que é uma imersão que traz na prática situações de venda e compra, né, de negócios por diferentes motivos. Seja expansão, seja para produção, para verticalização, né? Várias formas. M&A é uma ferramenta de crescimento para vários negócios. Mas queria que você explicasse aí o que é M&A, só para a gente abrir esse podcast, tirando essa dúvida da turma. A diferença do M&A para tomada de dívida, né, é que o M&A é um casamento, né? Você toma a grana no banco, dá o seu colateral e paga. O M&A é um casamento, regra nova, né? Sócios novos, quadro societário diferente, governança diferente. Então, você tipicamente vai para o M&A com uma pegada, né, de entender que sua vida muda a regra, né? Então, essa basicamente a diferença societária. Você também tem uma discussão do M&A quando você está querendo fazer, por exemplo, eventos de liquidez na tua vida pessoal, né? Muitas vezes o empreendedor, ele ou ela, tem uma jornada de crescimento, tipicamente o capital que ele acumulou está ainda dentro da própria companhia, porque está todo reinvestido em giro. O próprio M&A ajuda um pouquinho nessa liquidez para o empresário, né? Boa. Bom, galera, fica com a gente nesse episódio que a gente vai falar muito sobre esse tema por aqui. E eu queria lembrar que esse episódio, esse podcast faz parte do G4 Podcast, que é uma iniciativa do G4 Skills, a ferramenta de treinamento, desenvolvimento e aceleração de performance do seu time. Ela que atende aí hoje mais de 25 mil colaboradores que são treinados diariamente com essa ferramenta. A gente costuma dizer aqui que ela não é o Netflix, ela é o Waze da educação corporativa, porque a gente cria trilhas customizadas através de inteligência artificial e dá mais de 200 horas de conteúdo para o seu time em vários níveis diferentes para que ele se desenvolva e aumente a produtividade, a eficiência e o resultado do seu negócio. Onde está o link da galera que está interessada em conhecer o G4 Skills nesse momento? Acho que tá um QR Code aqui na tela. Tem QR Code na tela, tem link na descrição e qualquer dúvida, vá lá no @G4Skills, manda um direct que você ouviu aqui no Extremos, que a turma vai te dar um link para você ter alguns dias grátis para até 10 colaboradores aí no seu negócio. Não importa se é uma padaria, uma empresa de serviço, uma indústria, fica aí esse presente do G4 Skills aqui no Extremos. Bom, vamos começar com aquela pergunta. Começa. A que vem escrita aqui, porrada. Porrada. Vai. Então, Vai. solta aí, Nardão. Vamos ver se é bom. Porra. Qual foi o momento mais extremo da sua vida, seja na sua vida profissional ou pessoal? Teve algum momento que você quase morreu? Que... Eu já tive alguns momentos, cara. A gente tá semi-velho, então a gente tem várias histórias. Eu tinha um amigo de infância, a gente estava na casa dele em Angra dos Reis e a gente resolveu voltar para o Rio de Janeiro de ônibus. O pai não podia voltar naquele dia, o ônibus caiu do viaduto. Oi? E aí? Caiu do viaduto. 2 pessoas morreram, quebrei 2 braços, o cara foi pro Pitangui para costurar o rosto, outro foi pro outro costurar o cérebro. E assim foi. Quantos anos você tinha? Na época, 17. Tu achou que ia morrer? Eu tava dormindo, né? Tomei porrada tudo quanto é lado, acordei com dor, fomos pro hospital, tinha gente na prioridade, tocaram no meu braço, você tá só com o braço quebrado, tem mais gente ferrada. Tinha um cara baleado, tinham roubado a bicicleta do cara, o meu amigo tava com o cérebro aberto. Então, eu na linha de prioridade, eu tava lá atrás.
Aí eu acabei botando gesso no braço uns 3 dias depois. Mas Caramba, essa foi uma que situação loucura, boa. cara. Outra situação extrema é caras ser tão pai, vivos, né? Os caras estão vivos? Sim. Estão vivos. Um é professor de tênis em Miami, o cara que operou o cérebro, e o outro tem uma empresa em São Paulo. Bom, hein? Que loucura. Essa geração mais velha... Temos ela o é maior boa. extremos dos extremos. Essa é uma história. Outras E são o pai, legais. o pai deve ter ficado com a dor de corno ferrada, de Cara, não na levar os época lá meninos. foi complicado. Aí já fizemos outras coisas legais, já treinamos com o Vanderlei Silva também, na época do Vale Tudo. Tem história pra contar. Você treinou o quê? Já peguei um de Sumatra. Tu já caiu em Sumatra? Já. Qual foi o maior mar que você já surfou? Cara, você emite muito aqui no podcast. Cara, acho que uns 11, 12 pés no máximo. Caralho, é muito grande. Eu nem sei o que é isso. É maior que isso daqui? É um pouco Grande, é um maior. prédio de 3 andares. Era chofém, agora sou cu de filho. Caramba. Mas eu hein? pegava onda grande. Eu era ruim, mas pegava onda grande. E Marcou, agora, qual é o extremo na vida profissional, cara? Que você contou aqui da vida pessoal. Cara, a gente já viveu como tocador de empresa, né? Como brasileiro tocador de empresa, a gente já viveu muitas histórias de fracasso e quase lá, né? Já tive alguns quase IPOs, a gente teve uma tentativa de IPO na Nasdaq, na época concorrendo com a Netshoes lá em 2011. Em 2008 a gente também tentou fazer um novo mercado, acabou não dando certo. Então, assim, o quase lá teve algumas emoções muito fortes, né? E fizemos alguns projetos legais também. O próprio projeto da BTG com a Flynet teve muito projeto legal de empresas que andaram, né, e foram bem. A empresa que eu conheci, o Julian, foi uma empresa que deu super certo lá, Spring Mobile, Spring Wireless. Então teve... Cara, aí história de fracasso e sucesso, aí botar para rodar a máquina aqui 3 dias, eu vou te falar 3 dias de... Mas teve algum de extremo, histórias. assim, teve alguma história, talvez não de fracasso, mas de extremo, aquele momento que você lembra como se fosse hoje, de Teve algo uma história que legal. aconteceu. Teve uma história legal. Uma vez a gente tava sem grana nenhuma para pagar salário. De qual empresa que era? Autômatos. Era sócio. O Pactual era sócio lá também. Aí eu falei, caralho, bicho, dia 30 tá chegando. E eu tinha uma controle já falecida, foi diretora da IBM, chamada Lúcia, era uma figura. Aí eu falei, Lúcia, como é que tá? Cara, tá sem grana. Vai lá passar o Pires aí, fui lá nos bancos de sempre. Aí cheguei lá, botei a roupa bonitinha e tal, fiz a barba, fui lá fazer meu choro. Aí cheguei lá, fui pedir grana pro cara, o vice-presidente do banco. Eu falei, cara, tô fazendo um M&A com a Telefônica. E, cara, me ajuda, o dinheiro vai entrar. Por favor, cara, precisa pagar salário. Aí ele, pô, gosto de você, fazer meu negócio há um tempão, cara, mas... Puta, vai ser difícil. Eu falei, cara, vai dar certo, cara, o negócio tá pra assinar. Pô, preciso pagar aqui o time, vai pegar mal, o ambiente vai ficar ruim. Ele, cara, não dá. Quando ele falou não dá, me liga a dona Lúcia. França, fala, Lúcia, acabou de entrar o dinheiro da Telefônica. Eu falei, agora eu tava te pedindo, te dizendo que ia entrar, por alguma razão o dinheiro entrou agora de manhã. Obrigado pelo seu não. Tchau. E saí do pedindo, entrou o dinheiro em uma hora de choro. Cara. Foi sensacional. E esse dia a Telefônica, ela teve um erro, agora tá velho, porque na verdade ela deve ter mandado... Já caducou, né? Já caducou essa os contratos estavam sendo assinados, mas ele deve ter mandado as ordens de pagamento do dia. E saiu antes. Saiu antes. Putz. O dinheiro entrou, obviamente não era picareta, a gente horror todo, mas saiu a ordem, tipo, sei lá, 2 da tarde, a gente tava assinando. Entrou o dinheiro sem vocês assinarem. Exato. Essa foi... Que loucura, foi sensacional, foi uma boa história. A gente saiu de pedinte pra tô com dinheiro, foda-se. E deu 1h30 a diferença. Obviamente que depois não fizemos mais negócio com o cara não quis fazer, tchau. Acho que foi uma boa história. Me conta de onde você tira motivação, inspiração para esses momentos do quase lá. Eu achei legal você falar isso. Todo mundo fala do quase lá quando dá merda. E você falou de vários quase lá que era o auge,
Eu só trabalho até hoje porque eu ganho dinheiro, mas não fiquei bilionário, né? As tentativas do milionário não ficaram quase lá, né? O que a gente aprende é que outro dia meu filho tem 9 anos. Ele falou assim, não, merecia, né, filho? Ele, mas pai, mas merecer é igual a fracassar, né? No sentido de merecer, mas não levou, né? Então, é aprender... 9 anos. Então... Já tem a cabeça certa. Não, bizarro. Então, acho que é um pouco isso, assim, alguma coisa deu errada, não foi perfeito, né? Acho que a tua atividade para querer ganhar muita grana, primeiro são ciclos, né? Então, as pessoas têm que entender que você vai ter de 4 a 7 anos, se tudo der certo, para ganhar muito dinheiro, né? Obviamente pode ter mágica, pode ter dolo, pode ter sacanagem, mas teoricamente aqui podcast é de pessoas corretas, trabalhadoras, que têm índole. Então, primeiro ciclo para tentar ficar rico é no mínimo 5 a 7 anos. São ciclos, né? Aí você errou aquele ciclo, vai para o próximo ciclo de 5 a 7, né? E você, eventualmente, essas temporadas de tentar ficar muito rico, para você ficar de verdade, tem que ter uma ninhada de astro. Então, fazer IPO depende de momento político, momento de humor de mercado, interno, externo, juros, etc. Então, o que você pode fazer para você mesmo e para o teu negócio é ficar preparado, né? Então, você não conta exatamente com a sorte, ela vem, às vezes não vem. Então, foram momentos aí de que a gente quase foi lá, tem que estar atento, estar preparado, e quanto que você não ganha muito dinheiro, você ganha com dinheiro, né? Então, acho que esse é um recado para todo mundo, e ter o modelo mental do tenista, né? Então, assim, perdeu a bola, cara, ficar pensando na bola que você perdeu, você vai perder mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola. Então, acho que você tem um modelo mental de ir para frente. O segundo ponto, que acho que é um pouco da nossa geração, que a gente, obviamente que tudo é relativo, depois eu posso falar de uma outra questão relativa, né? Mas a gente nadava no Flamengo, o Flamengo não tinha dinheiro para pagar o aquecimento da piscina. Então você treinava em piscina polo gelada, aí você ganhava lá a bolsa lá, que é o salário mínimo, não entrava. Então eu acho que o esporte ele te ajuda muito. E eu também treinei lá na época, eu nunca fui um grande lutador, eu era duro, mas eu não era um lutador bom. E que era no Carson lá e tal. Então o Carson era na Figueiredo Magalhães, e lá em Copacabana, era um prédio de 4 andares, o banheiro era sujo. E ele tinha um galo de rinha que morava no banheiro. Então você tinha que ir no banheiro cuidar pro galo de rinha não ir pra cima de você, porque o banheiro era dele, não era teu. Então, só essas pequenas coisas que você vê na sua vida, de pegar a piscina fria, tomar esporro de técnico. Piscina fria é muito bizarro. Você saber se fuder na competição. Você pegar um ônibus, saber treinar às 5 da manhã, pegar o ônibus 12 horas para competir com outro cara, aí lutar jiu-jitsu com um cara que te amassava. Então, tudo isso vai formando uma criança, o adolescente, o jovem, para uma vida adulta empresarial. Então, eu sou muito fã de esporte, aprendi isso com o meu pai, graças a Deus, a família dele, a família da minha mãe também. Meu tio, o irmão da minha mãe, foi campeão pan-americano de remo, judô, foi faixa vermelha do Carson. Então tem uma história familiar de esporte muito forte que eu acho que isso ajuda muito a formar o indivíduo empresário, né? E a pessoa entender que ela tem que, né, continuar andando, né? O fracasso não é final, como diz a frase do Churchill. Então eu acho que o modelo mental de prosseguir é importante, né? O modelo mental de entender que o ciclo para você ganhar dinheiro a partir de uma certa maturidade, né? Porque tem gente que o cara se forma com 23 e acha que ele tem certeza que vai ser foda aos 30. Isso não é exatamente uma verdade, não para todo mundo, né? Você vai ter um Zuckerberg para cada bilhão de não Zuckerberg. Então, acho que esse modelo de resiliência, entender, quase se fuder. E a outra piadinha que eu falo, não posso falar o nome do cara aqui, tem um amigo advogado, ele estava tendo muito sucesso, ele chegou assim, Francinha, eu tô aqui com X anos de idade, tô com esse escritório grande e tal. O que você acha que tá faltando para mim para eu evoluir mais ainda? Eu falei, você quebrar. Quando você quebrar, você vai ficar foda. E aí ele se fudeu e depois voltou melhor. Então, não que eu tenha desejado, né? Mas acho que assim, esses períodos de revés, eles formam forjam muito o caráter do cara. E se ele puder ter esse tipo de soluço na vida dele como um todo, quando ele fica adulto, obviamente é mais fácil ele encarar o fracasso, né, e perseguir o sucesso até o final, né? Você acha que esses ciclos de 5 a 7 anos eles vão diminuindo conforme você vai tendo mais recursos, vai ficando mais velho, mais experiente? Eu sinto isso, eu sinto que o que eu tenho capacidade de fazer hoje, em um mês, eu demoraria 6 meses, 1 ano.
Quando eu olho lá pra trás, de tudo, de contato, de... Eu acho que hoje, primeiro, eu acho que a geração de vocês que é mais nova que a nossa, ela tem, teoricamente, mais chance para ser melhor mais rápido. Não necessariamente as pessoas da tua geração aproveitaram isso. Vocês aproveitaram isso. Então, o que eu vejo da geração mais nova, 10, 15 anos para baixo, é o cara fica melhor que eu muito mais rápido, mas a grande massa não fica porque não aproveitou a oportunidade. Então, nutelou demais. Então, eu acho que é paradoxal. Então, eu acho que assim, quem está aproveitando as questões de educação, de informação, de conhecimento, que a gente aprendeu muito mais no braço, consequentemente foi mais duro para a gente, mas construiu o nosso caráter geracionalmente, para gerações mais novas, está mais na mão. É só querer. O problema é que a pessoa tem que querer. Na hora que ela quer, isso vem mais cedo. Então, isso de fato acontece geracionalmente. Então, acho que vocês são caras de muito sucesso, de gosta demais, respeita muito, tem todo o mérito, tá voando alto, vai engolir o setor. Falo isso na frente e atrás das câmeras. Mas porque aproveitaram e tiveram sangue no olho. Então, sem sangue no olho não adianta porra nenhuma. Agora, o sangue no olho, com mais acesso, você encurta o ciclo. Então, eu acho que vocês estão encurtando o ciclo geracionalmente, né? Porque tá mais fácil e também porque vocês mantiveram uma atitude de querer crescer. Agora, Alfredo, eu acho que os ciclos são por aí mesmo, cara. São 4 a 7 anos para você dar um tudo porradão. Dando certo. Tudo dando certo, pra você dar porradão. Tudo dando certo. Cara, você vê, tipo, É isso aí. Acho que muito menos que isso. Você não tem estrutura da empresa, não tá encaixado. Até tem, mas é mais sorte, é um momento de mercado, se tinha uma coisa que, enfim, estatisticamente não é legal você imaginar que é menos que isso. É isso aí. Não, e às vezes para a própria empresa, né? A gente tá falando desse porradão e nem pode ser um IPO, não pode ser nada. Às vezes pode ser a empresa mesmo dar um boom. É isso aí. Porra, ir para outro patamar. É isso. Acho que Você falou um negócio que me chamou a atenção. Você é um cara super bem sucedido e você falou até ficar milionário. E eu acho que esse termo milionário na internet hoje, você tem filho novo, tá muito associado a ter R$1 milhão, a ter um carro de R$1 milhão, a morar numa casa de R$1 milhão. As pessoas realmente hoje repetem isso nos canais de rede social, que ser milionário é isso. Eu queria perguntar pra você, o que é ser milionário pra você? Tem um número, o rendimento do teu dinheiro tem que ser maior do que o teu custo de vida? Eu acho que tem uma teoria clássica de ser milionário, é você ter uma grana, uma liquidez para você manter o seu padrão de vida por mais 20 anos, né? Seja ele qual for, né? Então, a questão do milionário tem uma condição relativa do como que você gasta, né? Então, se eu tenho 20 anos de dinheiro na minha conta, eu sou milionário. Aí pode ser que eu tenho uma casa em um Fusca e o cara vai ter 3 iates, 2 helicópteros, e ele vai ter 20 anos naquele padrão de consumo contra o meu, né? Então, acho que tem um pouco dessa filosofia da matemática do 20 anos, mas ela varia dependendo do seu OPEX, né? Um outro ponto que eu acho que para contrapor isso, que é o seguinte, a inflação ela comeu bastante o nosso poder, né, seja de formar de consumo ou de formar patrimônio. Então, a galera tem que ter cuidado que hoje, obviamente que ganhar R$1 milhão é difícil, óbvio que vamos respeitar, né, tem condições de educação, de oportunidade e tal, mas assim, o cara de R$1 milhão de hoje, se você botar a inflação, era um cara de 100 mil há 10 anos, 12 anos atrás. 130 mil, então, vi isso agora há pouco. Então, assim, cuidado, porque às vezes o cara é R$1 milhão, ele é o classe média alta. Ah, mas tá falando porque você é elitista, porque você é isso. Não, é uma questão matemática. Se você pegar e botar a inflação, seja americana, seja brasileira, onde for, ou europeia, a gente está rodando a inflação 6%, 8%. Os Estados Unidos estava um tempão sem inflação, está rodando 6%, 8%. Então, compõe isso aí, assim, em menos de 10 anos, assim, realmente é muita coisa. Então, R$1 milhão... ele não é o milhão de quando meu pai falava do R$1 milhão, né? A minha primeira casa eu paguei R$87 mil. Essa casa não vale R$87 mil hoje. Então, um milionário naquela época
Ele poderia comprar 12 apartamentos daquele, realmente eu comprava o prédio. Hoje, R$1 milhão você vai comprar... Um AP de 80 metros quadrados em São Paulo. Um AP, talvez de 80... 88, eu comprei um agora. Mas não sei se pagou 1 milhão, né? Deve ter pago 1.300. Então, Não é 1 milhão. Então mudou. Quer ver um outro exemplo bobo? Não, mas Quanto é que era um Gol 1000 há 10, 20 anos atrás? Cara, um carro... 23 mil. Exato. É isso mesmo. Eu lembro do anúncio. Eu fazia anúncio para... Não, o meu pai tinha uma regra lá em casa que todo filho que passasse em faculdade estadual ou federal ganhava um Gol desse daí, né? Só que daí eu passei no Unicamp e fui morar em Barão Geraldo. E meu pai tem terra lá, né? Tem sítio e tal. Eu falei, pai, quanto que custa o alqueire? Dele, exatamente o mesmo preço do Gol. Eu falei, então me dá um alqueire, não quero o Gol. Ah, seu sapequinho. Visão de longo Ó, prazo, gênio. né, irmão? Não, eu sou gênio. Mas é isso, cara. Quanto é que é hoje um carro, sei lá, uma Spin, um Onix, sei lá, é 100 conto, bicho. 120 mil, 110. É muito caro. Então, assim, as coisas ficaram caras. As pessoas ainda não sacaram isso. Elas ainda não sacaram isso. E uma coisa que eu falo até pra família. Eu falo, cara, teu pai não é rico. Estuda, faz esporte, faz o teu. Porque qual é o problema? A gente tem uma combinação. As coisas ficaram caras, mas por outro lado, você tem um acesso ao luxo mais fácil. Você vai para hotel de luxo, você aluga um carro de luxo, você fraciona coisas, você vai para o Airbnb. Isso antigamente não tinha. Então, hoje, o cara, ele é classe média, mas ele tem uma sensação de rico. Então, só que ele não é rico. Ele só tem acesso a algumas épocas, alguns dias do mês ou do ano, de ter acesso a coisas luxuosas. Mas ele não pode se poluir de achar que ele é rico. Rico é um outro bicho. Não estou nem falando dos nossos amigos bilionários de infância. Estou falando de rico só. Estou só no nível do rico. E que muda, né, irmão? Esses caras mudam. Tem uma galera que tá num bi, 2 bi, 3 bi, que não vamos nem falar dos caras aqui, eles viraram fundos, né? São seres humanos que viraram fundos. Aí o cara é outro bicho, ele é um PIB, né? É outro bicho de gente. Ele é um PIB. Ele é um PIB. A gente chama de PIB Boys. PIB Boys. Exato. Gostei dessa. São os garotos do PIB. Mas é diferente, assim, tira a turma do PIB Boys da frente. Acho que só o cara ser milionário hoje, no sentido correto, já ajustando a inflação, cara, não é 1 milhão. Infelizmente, não é. Tá longe de ser 1 milhão. Não dá. Não, eu gosto disso, de também tá muito associado ao que você vive, né? Ao estilo de vida que você quer ter. Exato. Muito bom. Pode continuar nesse tema, cara, que tá bom, continua. Cara, e qual foi o maior extremo que você já viveu em M&A? Cara, o M&A toda hora é extremo, né, cara? Assim, todo M&A é exagero, mas quase todo M&A ele tem as suas horas de extremo, seja porque o cliente tá blasé, mas tá fudido, seja porque o cara tá dizendo que já aprovou a tese, mas não aprovou a tese, seja porque o cliente tá blefando contra a gente, na verdade tá bom para ele, mas ele tá blefando contra o próprio advisor. Blefando para conseguir aumentar o valor. Às vezes a gente também, né, assim, a gente brinca que a gente tenta falar com o cliente é o seguinte, que tem um monte de gente para mentir para você. Só você não que mente pode pra você. gente, entendeu? Seu filho, sua filha, sua mulher, sua amante, seu sócio, cara, não mente para mim. Porque se você disser para mim que eu posso trocar o cara, eu vou trocar. Aí depois você tem que aceitar o resultado do truco. Então, acho que essa questão... Já teve algum truque que saiu pela culatra? Cara, graças a Deus, estatisticamente não. Mas, assim, a gente tem um tipo de atividade com o cliente muito, muito, muito nevrálgica, assim, de confiança. Então, o cara quase dá a chave do cofre pra gente, mas aí você tem que sempre estar... Cara, isso aqui não dá pra blefar. Se blefar, tem que aguentar a consequência. Não é de mentira, essas conversas são de verdade. Então, sempre tem esses temas. Teve um M&A também muito interessante que a gente fez uma vez, que eu conheci uma das mulheres mais Pikachu que eu vi na minha vida, tal de Elisha, era uma espanhola. Pikachu quer dizer o quê? A mulher era muito foda. braba. A mulher era foda, foda, enquadrou todo mundo. Ela enquadrou a mim, ao Julian e 2 caras muito mais difíceis que a gente. Eram 2 caras milionários, jogadores de pôquer profissional, e um tava comprando a empresa do outro. Eu juro por Deus, vamos repetir.
2 caras milionários, jogadores de pôquer profissional. Os dois? Os dois, cada um. E cada um deles tinha uma empresa de apostas. Era um alemão, esse alemão... eu sei quem é. Eu participei lá. Muito bom. Vai. Aí essa mulher, ela chegou assim, ó, pessoal, bom dia, my name is Elisha, Ela estava trabalhando pro gringo. Ela veio para resolver a parte da jurídica do contrato. Falou assim, olha, hoje é terça-feira, o meu voo sai quinta-feira, 3h30. Eu vou sair daqui na quinta-feira, 3h30, o deal tendo sido feito, o deal não tendo sido feito. Aí, aí lá na quarta noite e tal, liguei lá pra minha mulher, ei, vai sair o deal? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia se vai sair o deal. Menor ideia. Aí acabou saindo o deal. Mas então, foram um perfil psicológico ali super interessante, porque são caras que você não consegue ler o cara. Difícil Um mesmo. outro cara também foi muito legal. A gente fez uma venda numa empresa de tecnologia e tinham 3 sócios e tal, e um dos sócios era meio indiferente, inelástico a preço. E eu achava que ele tava blefando para mim. E eu tava ficando irritado, porque, o cara não era rico. Aquele dinheiro ia fazer diferença para ele. E eu tava mais preocupado com ele mesmo. Eu tava com uma preocupação paternal de dizer, cara, faz sentido para você econômico, para tua idade, teu patrimônio. O deal tá bom, cara. Aí fechamos o deal, deu tudo certo. E aí esse cara foi para os Estados Unidos, na época eu tava morando lá. E aí foi ele com a mulher dele para jantar comigo e tal. Eu falei, cara, olha só, o dinheiro na mão do teu marido tava fantástico, cara. Não, assim mesmo, sabe por quê? Porque o cara teve um problema de saúde antes, não sei se era câncer ou cardíaco. E, cara, isso para ele não é relevante. Então, também outra coisa interessante é o seguinte, a chavinha do que é importante, ela varia de pessoa para pessoa. E nesse caso tinham 3 caras. Para um deles, a chave do dinheiro era irrelevante. E era mesmo. E eu li errado o cara. Eu achava que ele estava blefando. Ele não estava blefando. Não era relevante. Então, essa discussão do extremo, você lida muito com a questão pessoal, as pessoas são únicas. Tem a questão dos blefes, tem a questão do jogo, né, de comprar e vender companhia. Tem a questão da pessoa sentir o DiCaprio e depois sentir lá o pior cara do mundo. Você tem uma sensação de euforia e depressão, dependendo do dia que o M&A está acontecendo, da fase. Se você teve uma barganha que foi atendida, você se sente bem. Se teve uma barganha que não foi atendida, você se sente mal. Então, são temas que mexem muito com o teu dia a dia. A gente é viciado nisso, adora fazer isso. A gente já está acostumado a fazer há muito tempo. Mas para o cliente que é a primeira vez, é importante estar com alguém que já viveu, porque esse não é ponto, muito fácil. Esse é um ponto interessante, né? Eu já passei por alguns M&As na minha vida, né? Ainda bem, espero continuar passando por eles no lado do vendedor e do comprador também. Esse daqui também já passou por um M&A aí na vida dele. E, cara, assim, emocionalmente é bem duro, né? É bem duro por N motivos, né? Seja pelo motivo se você for continuar, quais são as regras do continuar, na parte de dinheiro, se o deal fecha ou não fecha, na parte, né, de condução com seus próprios sócios, né? Porque é isso, cada um tem, às vezes, interesses diferentes. Seus interesses, né? Como que é e como vocês ajudam, né, esses empreendedores que estão passando por isso nesse momento emocionalmente, que é muito difícil, cara. Eu lembro que o Julian me ajudou muito de perto, que demorou quase 1 ano e pouco. Cara, pra mim foi uma loucura, cara. Chegou uma hora do dia que eu falei, não quero mais vender não, quero que se exploda, vamos todo mundo, não quer fazer o que a gente quer, vamos todo mundo, abraça, vamos pra merda, foda-se. Pode falar palavrão? Pode. Então, a gente já quase mandou on the behalf, né? Já quase mandamos tomar no cu o comprador algumas vezes em nome do cliente, porque tem horas que são estressantes por natureza do negócio, né? Então, acho que se você ser esse amortecedor clássico entre as partes, ajuda. Ajuda bastante, porque depois o cara vai ter que conviver, né? O M&A é um casamento, né? Uma tomada de dívida, né? Você vai conviver com o cara que vai entrar com dinheiro, aporte, intelecto e convivência para o negócio crescer, não é só um dinheiro de banco. Então, acho que tem alguém para te ajudar um pouco nessa fase, ela é importante. E também, entre os sócios, acho que antes de conversar sobre M&A, eu acho que os sócios têm que estar alinhados do que eles querem.
porque senão tem uma discrepância de momento de vida, de necessidade de dinheiro, de um monte de coisa. Então, e aí o comprador, ele saca isso, é ruim. O comprador, ele se afasta ou arbitra. Ou ele não quer gastar tempo, ou ele vai esfacelar os 3 caras e tentar se aproveitar. Então, tem alguns alinhamentos que são importantes aí antes do M&A, de você alinhar. Essa é uma das armadilhas clássicas. Até a gente lá no curso do G4 e M&A, a gente fala sobre isso, né? As armadilhas clássicas do M&A, uma delas é uma clássica desalinhamento de sócio. Essa é clássica. Então, O cara vai sozinho. Não, cada um vai com o seu interesse, pô. que aí o cara vai com o seu interesse, eu fico pilotando a discrepância de interesses de vocês. O comprador percebe, né, pô? Lógico. Então, Ele percebe que você não tá alinhado, cada um quer um negócio, daí ele fala, ele pô, vai- agora é a oportunidade que eu fazer. tenho de tirar a galera barato. Exato. Então, essa parte de alinhamento dos sócios é uma boa dica. Fica a dica aí. É, Boa. bem Boa. difícil. E, cara, indo pro seu início da jornada, ser engenheiro. Civil. Engenheiro civil. PUC Rio. Você tinha, quando você era moleque, alguma profissão dos sonhos? Cara, eu sempre tive uma influência muito grande do meu pai. Já tá lá no céu, lá olhando por nós agora, visitando aqui, deve estar do meu lado. E eu tenho um padrinho ainda vivo. Meu padrinho era banqueiro, meu pai é engenheiro civil. Aí eu fiz engenharia civil de produção e Que a trabalhei... PUC era uma máquina. Era uma máquina de fazer engenheiro de produção. Aí eu trabalhei em construção civil lá no início, mas eu sempre fui muito certo que eu queria engenharia, cara. Nunca tive dúvida. Aí eu trabalhei como engenheiro mais ou menos 7 anos. Depois eu migrei para trabalhar em banco lá no Pactual, né? Lá na época era o Gilberto, lá, amigo meu de infância, que era o grande sócio. Eu falei, cara, quero trabalhar com economia real. Ele falou, pô, estamos começando a querer fazer economia real no banco. Beleza. Isso foi que ano? Foi 2000. 2000? E como é que foi essa transição? Eu comecei tocando coisas pequenas lá. Também, há 20 e poucos anos atrás, a parte de banco em economia real era a inicial. O GP estava começando a fazer isso. O Pactual com o GP fazendo isso. Então, assim, era um início de Private Equity no Brasil. Né? Então, era um pós-bolha, né? Tinha o estouro da internet americana em 99. Então, tava um pós-bolha de Brasil com o Pactual e GP flertando em entender o que era economia real, começando a entender que vivia só de mercado de capitais. Não tinha só tanta bolsa. simetria. Exato. Aí começar a trabalhar outras coisas e lá começou a fazer. Depois o Pactual deu outras grandes porradas com o fundo de Private Equity dele. Mas lá no início foi um embrião. E o que eram as coisas lá na época? Lá no que eu toquei, eu ficava debaixo do Alessandro Horta, né, que foi para o banco lá nessa época. Eles tinham um fundo que era chamado de TMT, né, Tecnologia Media e Telecom. Então, foi um fundo de tecnologia pós-bolha, né, que aí lá eu conheci o Julian em 2002. Foi quando vocês investiram na Spring. Investia junto com a Intel Capital, com outros caras aí. Não, e tu também participou da Ideiasnet, né? Ideiasnet, Que é, pô, essa aí porrou também, né? Ideiasnet. Acertou bem, não? Ideiasnet foi bom. Quando ganhei um dinheirinho. Quando o Ike entrou, entrou lá no preço lá maluco, lá no Ike. Aí eu liguei lá pro Itaú. Aí eu falei, ó, pode vender minhas ações todas. Aí o cara, você tá maluco? O Ike acabou de entrar. Eu falei, cara, tá gravando a ligação, não tá? Tá. Por obrigação. Então tá bom. Você já escutou a minha ordem de compra, de venda? Aí vendi tudo, comprei a casa. Aí depois foi despencando. O Ideiasnet, ele teve algumas coisas que deram muito certo. A Spring foi uma. Mas ele tinha algumas coisas que não eram muito boas ali no negócio. E tinha um atacarejo de coisa de informática e tal. Tinha umas coisas que não eram tão boas. Tinha algumas coisas que foram muito legais que eram dali. Mas como todo portfólio, teve coisas muito ruins e coisas muito boas lá na época. Mas quando o Ike entrou, eu saí fora. Como é que foi a transição daí do mercado financeiro para se juntar com o Julian? Então, eu trabalhei até 2010, 11, depois eu fui para a ICAP, foi uma corretora de valores de Londres, que ela comprou uma empresa no Brasil, chamada ARC. E ali também foi bem legal, porque o dono dessa corretora, eu aposentei ele e ele me deu meu primeiro emprego. Então, eu fui estagiário da corretora
que eu comprei pela ICAP em 2011. Foi bem interessante. Que loucura. Cara, Kármico. O nome do cara é Marco Antônio também, meu amigo, xará, lutador de jiu-jitsu, boa praça. Que loucura. Era galanzão lá na época, antigamente, ele. Então... Ele foi o cara que te deu o primeiro estágio. E eu aposentei ele. E mais eu pra deixei frente... ele rico. Ele já tinha grana, né? Eu deixei ele mais rico depois. Porque Daí você a comprou corretora via que eu ICAP. entrei comprou a corretora dele. Então, lá na frente. Depois, isso. Sim. É. Ele me deu um 15 estágio. anos depois. Ele me deu um Isso, estágio em isso. 93. Isso. Eu comprei a corretora 2013. em 2013. É isso. Que loucura. Interessante. Essa reunião deve ter sido legal. Pô. né? Ah, foi... Cara, cheguei lá, falei, porra. Você lembra de mim? Marquinhos Peruca era o nome do cara. Então, era o rei do Open Marquinhos Marquinhos Peruca. E aí, então... Ah, cara, os apelidos são muito bons, Não, né, cara? A ele já gente perdeu isso, cara. Não, vocês perderam. E esse cara, ele mora em Miami, já tinha grana na época e tal. Enfim, tá morando lá ainda, eu acho. E meus filhos até treinavam jiu-jitsu na academia deles, que ele abriu umas academias lá também. E aí, então, eu saí da Spring um pouco antes, porque eu fiquei tentando fazer um projeto nosso novo mercado na Autômatos. O Juliano continuou na Spring, depois ele foi morar na Rússia. E aí, em 2014, a gente voltou a trabalhar junto na Aldas, né? A gente já fazia muita coisa junto lá na época do Pactual, né? Já se conhecia. Aí a gente abriu a Aldas com essa pegada, né? De tocar a economia real, né? Trabalhar a governança, se relacionar com o fundo, que a gente já tinha também esse tipo de pedigree já de tocar esses caras. E é um o sucesso, né? meu convívio com ele já tem... É um casamento. A gente brinca que a gente troca de esposa, mas não troca de sócio. A Aldas cresceu quanto nos últimos 5 anos? Cara, puta, bastante. O Kegger, não sei te fazer o Kegger, mas é bastante. Sei lá, os últimos 5, sei lá, 12 vezes. Para um negócio de consultoria, né, cara? Porrada. Animal. Porrada. 12 vezes, eu acho. Animal. Talvez. Animal. Uns 12 vezes. E, França, deixa eu te perguntar um negócio. Acho que essa é uma dúvida que a galera que escuta a gente, principalmente os nossos alunos, tem bastante. Cara, qual é a diferença de um CFO para um diretor financeiro? Cara, o CFO é um vendedor. O CFO, ele tem uma pegada mais estratégica. Eu me autoavalio mais como um CFO do que um diretor ADM-FIN. Então, o CFO é um cara um pouco porta para fora, assim, ele é um porta-voz, seria um segundo porta-voz debaixo do CEO. Ele entende relativamente bem do negócio ou dos caminhos, das variáveis importantes que impactam a vida financeira e de margem do negócio, escalabilidade. Entende muito do mercado para fazer os E comparativos. é um cara que vende a companhia sem deixar de entender do número, né? Mas assim, até entendendo do número, ou cuidando do número, ou olhando o número do grão, tinha pessoas melhores que eu, né? Eventualmente, talvez eu fosse melhor que essas pessoas no sensor-aranha do onde é que está pegando, quais são as amarras que estão segurando o negócio de crescer, ou isso aqui está errado, né? Tem uma coisa mais intuitiva de negócio, né? O diretor financeiro pode ser um cara mais técnico, digamos assim. Eu mesmo aprendi auditoria na marra. Né? Nunca fui auditor, nunca estudei contabilidade. Eu aprendi contabilidade sendo auditado. Então, foi assim que a gente aprendeu, empiricamente. Né? Mas você faz isso 20 anos, né? Ou você é burro ou aprendeu alguma coisa. Né? Mas então, o CFO é um cara mais porta para fora. Né? Mesma coisa o CEO para um presidente. Né? Então, tem que estar ali vendendo, entendendo a visão de onde a gente quer chegar. O CFO precisa dessa visão. Você não aprende ela. É um pouco nata, assim, é um pouco de cérebro mesmo. Animal, bicho. Cara, deixa eu mudar um pouco aqui de assunto. Na verdade, eu vou voltar no assunto anterior, né? Para fazer um bom M&A, o que você tem que ter, cara? Assim, quais que são os checkpoints que você diria quando uma empresa vem te procurar, quero fazer um M&A? Você tem que ter eu vou falar uma frase do Carlos Piani, que foi um cara que tocou a Semar, foi também um grande guru meu na época do Pactual. Cara, não adianta ter um cara milagreiro para um business ruim. Então, acho que o business tem que ser bom.
Você tem consciência do seu negócio de forma realista. Ele tem margem, você tem dominância, está crescendo, como é que está o mercado, está competitivo. Tem um cara igual a você que está fundeado e você não está. Assim, a tua vantagem competitiva de verdade ou de mentira, eu acho que um pouco de olhar no espelho é importante. Eu acho que... Então, a gente brinca, até no curso lá que a gente faz com o G4, a gente faz algumas perguntas provocativas, que é assim, cara, você precisa de um planejamento estratégico ou de um M&A? Perfeito. Então, às vezes, Perfeito. cara, você precisa de um planejamento estratégico. Vamos dar uma entendida para onde eu vou, como eu vou, com quem eu vou, com que dinheiro eu vou, quais são as frentes que eu preciso abrir, né? E aí você entendendo isso e uniformizando-se entre os sócios, putz, o M&A flui bem. Acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é a parte de cozinha mesmo, de arrumação de cozinha. As empresas não são auditadas, o cara às vezes tem um negócio mais confuso. E aí, alguns compradores, sejam fundos ou estratégicos, o cara tem um nível de governança tal que ele não consegue te comprar. Ele fala, cara, você é do caralho, mas você é tóxico, eu não consigo te comprar. Mas tóxico porque... Porque tá muito bagunçado. Entendi, tem muito esqueleto no armário. Não dá pra mim agora, não dá pra mim agora. E aí o cara pode perder a transação. Perfeito. Então, são duas dicas que a gente daria. Então, assim, eu acho que ter a cozinha arrumada, não ter arrumada tem preço e ter arrumada tem preço. Então, às vezes o cara também, na sua vida empresarial, ele tem uma curva de amadurecimento que ele vai fazendo ela mais bagunçada, algumas coisas mais informais, que eu respeito. Já fizemos isso e fazemos isso em rural. Mas depois de um certo tamanho, você precisa ir arrumando. Porque a não arrumação, ela vai cobrar o pedágio... Vai custar, às vezes, um múltiplo. Todinho. Você vai devolver tudo que você levou. Você tá lá 7 vezes múltiplo, 8 vezes múltiplo. Vai pra 5. Perdeu um múltiplo e meio, cara... Não vale a pena vender. Deixou X milhões na mesa, Não. acabou. Então, são duas... Então, a gente faz essa pergunta provocativa. Você precisa do planejamento estratégico do M&A, entendeu? Total. E por que vendeu uma empresa? Por que vender uma empresa? Ah. A gente também faz essa pergunta. Tinha também... Você tá colando lá do curso? Eu fui lá ver, né, pô? Fui lá, gostei da tua aula, do Julian. Então, a gente faz... Eu não consegui vaga ainda. Não, vou arrumar pra você. O Heitor me proibiu de ir nas duas. Não, tem que ir na próxima, vai na próxima. Então, o que a gente faz? Assim, se você responder direcionalmente uma série de perguntas, como é que está meu momento de dono, minha convivência com o sócio, como é que está de capital, liquidez no bolso, a gente está cansado ou não está cansado, nosso time é grande e pequeno, é sênior ou não é, eu preciso de mais gente para me ajudar, mais sério para pensar, o mercado está concorrido ou não está, tem gente capitalizada contra mim ou não está. Então você tem que se perguntar 10, 15 perguntas. Se essas 15 perguntas te jogarem pro tô bem, de repente você não está na hora de fazer. Mas se das 10 tem mais 8 dizendo assim, cara, o mercado está competitivo, tem fundo entrando, tem cara se mexendo, você está com problema de investir em time, em expansão geográfica, sei lá qual seria a sua tese, que a sua geração de caixa não está te permitindo dar a velocidade. Então, peraí, será que não é hora da gente gastar tempo com isso? Aí você vai para uma segunda página que é assim, beleza, vou gastar tempo então com quem? Que tipo de cara que eu quero? Olha, eu quero só um fundo, eu quero um estratégico, eu estou precisando do quê? É geografia, expansão, é comercial, é ferramenta, é tecnologia, é giro? É margem, às vezes. Às vezes que o cara que tem um negócio que eu tô bom, precisando? Sem margem, ele faz M&A e traz um negócio com margem. Exato, então eu preciso entender assim, o que eu estou precisando. Na hora que eu entender o que eu estou precisando, eu consigo entender o que eu preciso buscar. Se eu não entendo o que eu estou precisando, obviamente eu não sei onde buscar ou como buscar. Né? Perfeito. Então, pô, hoje tá bom, hein? Tá bom o papo, né? Você quer fazer alguma pergunta de M&A ainda ou não? Eu acho que eu tenho uma de M&A aqui para fazer. Uma das coisas que a gente acaba acontecendo é você buscar ter um advisor no teu M&A. Qual é a diferença do advisor para o advogado? Boa. Eu acho que são dúvidas que... Essa pergunta é muito boa. São dúvidas extremamente pertinentes.
Primeiro, acho que tem o advisor idiota e o advisor que funciona, né? O advisor que funciona, o pagamento para ele sair na urina foi a coisa mais barata que você já vai ter feito na tua vida, né? Então, vamos dividir primeiro os advisors, né? O advisor, ele vai ter desde o cara que vai te ajudar pra caramba, te proteger e eventualmente te vender até um pouco mais caro, né? Tem que ter o cuidado com quanto ele fala. Então, quer dizer que o advisor vendeu o cara pelo dobro. Bom, não sei se foi o Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro, né? Então, não sei se tem uma pegadinha das referências de preço. valor. Exato. Então, assim, o advisor decente, ele vai te proteger, tá com você, Te valorizar. vai tentar te vender na banda máxima do valuation dentro do teu setor, da tua margem, porque as coisas têm margens e preços, uma coisa puxa a outra, né? O seu crescimento, a sua margem, o seu setor define a banda de valuation na qual você está inserido, né? Então ele vai te ajudar a te vender mais para ponta mais cara, né? Mas ao mesmo tempo ele também não pode ser um cara infantil ou arrogante, né? Então ele tem que entender que o outro lado também tem que fazer sentido econômico para ele e comercial, né? E negocial a transação, né? Então eu acho que esse é um aspecto. Na parte do advogado, tem desde o advogado olha, meu irmão, a minha irmã é advogada, eu tenho advogado do prédio que eu jogo tênis, que é às vezes um perigo, porque assim, o advogado de M&A, ele tem que ter feito M&A, não adianta, porque é um bicho diferente. A gente estava discutindo isso hoje de manhã no trabalho, na reunião de escritório hoje de sócio. Então assim, o cara para ficar bom em M&A é igual o cara ficar bom em engenharia civil, 10, 15 anos, não tem milagre, não é que eu sou melhor ou pior que você. É questão que eu me fudi 10, 15 anos. Você pode ter um cara que fica foda com 8, mas não tem um cara que fica foda com 3. Não dá tempo de decantar as coisas. Então, um advogado que não toca M&A, ele não tem a questão da especialização, não vai entender uma maldade, e aí às vezes é uma frase, é uma maldade, é uma vírgula... É um anexo. Que fudeu tudo. É um detalhe, Então... Eu tive isso na minha venda da Stec. Teve uma planilha anexada errada. E aí, na hora do meu earnout, se os caras quisessem, eles não precisavam me pagar. Exato. Mas te pagaram. Me pagaram. Por questão de boa fé. Sim. Então, assim, Mas foi confuso. Teve isso. que subir pra ata, teve que levar pra conselho, teve que falar, não, estamos pagando por causa disso, teve que renovar, usaram pra renovar meu vest, mas o Mariano foi, como sempre, fechado. Ele falou, cara, me mostra aqui. Beleza, vamos corrigir isso aqui. Então tem a questão do próprio processo ali, que eventualmente na documentação final tem aquela correria e tal, e dezenas de documentos, mas assim, tem questões mesmo da malícia do outro advogado, né? Então... tem advogados de caráter, tem advogados com menos caráter, assim como vai ter engenheiro, médico, dançarino, o que seja. Então, cara, você tem que ter alguém que vai entender a malícia e a maldade do outro lado, porque no final das contas o cara também está defendendo o interesse do outro. Do outro. Não é malícia, né? Às vezes ele só está defendendo o interesse do outro, ele vai ser radical. Vai ter de tudo. Vai ter do filho da puta ao maldoso. Então, você tem que estar preparado para conviver com qualquer tipo de cara do outro lado. Obviamente, se tiver do outro lado um comprador filho da puta e um advogado filho da puta, tem cuidado para vender 100%. E existe e não casar com o cara depois. Né? Existe qual é o melhor modelo de remuneração? Com relação ao advisor e advogado? Cara, o advogado, lá nos anos 2000, você pagava um advogado de M&A, cara, eu não me lembro da cifra, mas era bizarro. Você pagava 200, 300 mil dólares antigamente para um advogado. Hoje você paga isso em reais. É isso aí. Então, assim, o advogado, ele comoditizou. Não é normal, então, o cara cobrar a porcentagem? Alguns projetos que o cara cuida do startupeiro... É porque eu vejo muito advogado se passando de advisor. É igual arquiteto se passar por engenheiro, que acho que cada um tem a sua contribuição, mas são coisas diferentes. Né? O que você vê em algumas bancas de advocacia, o cara, ele... Para poder ajudar o cliente mais startupeiro, que não tem grana para pagar, ele pega um tequinho da companhia se ele vender. Então, ele faz toda a parte do arranjo da companhia até um pouco antes dos M&As acontecerem. E aí, se um dia o M&A acontecer, ele vai no FII de sucesso porque o cara lá atrás já não pagou ele. Mas se não der em nada, também ele perdeu, que é Exato. risco. Mas no final do dia é um service equity ali.
Ele fez o self-service. Então, assim, eu vejo mais isso. Equity por serviço. Mas tá ali, tá ótimo. Então, assim, esse cara entrou lá mais pro startupeiro. Entendeu? Porque o cara não podia bancar ele, mas ele queria ter já uma estrutura legal, de acordo. Mas, assim, a gente recomenda falar com o advogado que, cara, faz muita diferença. E o advisor? O advisor é a mesma coisa. O advisor você tem que, primeiro, o advisor ele tem um desafio, né? Você nunca me viu. Então, eu tenho o desafio de, em 1 hora, 2 horas, me parecer um cara honesto para você. Eu acho que a primeira coisa é dizer, puta, esse cara é confiável. Puta, me pareceu confiável. Puta, não me pareceu confiável. Ou não gostei do jeito dele. Então, primeira coisa, o cara ser um cara confiável. Segundo, tem uma profecia meio autorrealizável, que assim, cara, você vai ter que dizer, cara, você vai falar com 10, 15, 20 clientes meus e você vai ouvir da boca dele qual foi a coisa que eu cuidei da filha dele. Né? A empresa é a filha de alguém. Então, assim, a maneira como você fez a menina do cara diz muito a sua maneira como pessoa, não é só profissional. Então, de zelo, de caráter, de compromisso. Então, assim, acho que é legal tentar validar essas pessoas, através de histórias delas, dizer, cara, beleza, você contou a tua história, vou validar, tem a questão da empatia, de, putz, acho que o cara manja, o cara... É um trabalho de confiança, porque você tá ali, nunca viu, tá vendendo negócio, na sua cabeça vai pagar uma grana pro cara, fala assim, putz, vou pagar 4, 5%, 3,8%, 4,5% pro cara, porra, caralho, a empresa é minha. Será sócio que vale? Aí a nossa piadinha é que você está recebendo 25 vezes mais que a gente, né? 20 vezes mais que a gente, né? Então assim, vale. Eu acho que o advisor decente vale. O advogado decente vale. E daí, o que é o papel do advisor em si? O papel do advisor, ele vai te ajudar lá desde o início. No conceito, para onde você está indo, como é que está o mercado, o que é valuation, o que seriam casamentos ideais para você... Trabalhar os MOUs, ajudar na diligência, trabalhar o contrato final. Então, assim, mas o advisor decente, ele está lá desde o início. Mas ele vai te ajudar até a prospectar possíveis compradores. Sim, vai fazer tudo, lá desde o início. E, eventualmente, se ele for um cara decente, vai dizer, cara, não está na hora de vender agora, por esta razão, você está crescendo bastante, espera mais um pouco. O que a gente faz, tipicamente, também nos ciclos nossos lá na Aldas, né? Muitas vezes, a gente faz um ciclo de dívida que antecede o M&A. Então, a gente entra lá... O que é o empresário clássico brasileiro, que é o empresário clássico do G4 da Aldas? Ele ou ela é cowboy, bom pra caralho, comercialmente, teve uma visão, é guerreiro, é resiliente, e ele tá faltando algum tipo de gestão, ou o time dele não é tão sênior e tal, tem um hiato aí de time. Beleza, você ajuda nisso, ajuda numa alavancagem de dívida, ele dá uma crescida em 2 anos e aí depois você faz o M&A. O cara tá mais arrumado, cresceu mais, o valor está mais alto. Ganhou 3 vezes mais múltiplo. Exato. Às vezes não é nem um múltiplo, mas é EBITDA, né? Você continua vendendo o cara lá no X vezes, mas era X vezes 20, agora X vezes 40. Vamos imaginar que fosse 20 milhões de EBITDA. Então, alguns caras, a gente está fazendo uma operação agora, vamos ver se ela vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar. Mas foi isso, a gente foi lá, fez uma debenture 1, cresceu, debenture 2, cresceu, agora é para o estratégico. Então, você dá uma alavancada em cima de dívida, dentro da capacidade do cara também de pagamento. E depois você faz a última pernada, aí, de fato, dá liquidez para o cara, porque a maior parte dos caras que tem muito sucesso, muito crescimento, ele não consegue tirar o lucro da companhia. Porque ele tem que reinvestir para continuar crescendo. A gente tem um monte de cliente com um monte de reclamação igual. Então, assim, a solução para isso é, ou o cara para de crescer ou ele vende. É que o cara começa a não ter coeficiente, não é coeficiente, tipo assim, o cara tem a empresa que vale 300 milhões, mas o ele cara tem 10 no bolso. Isso. Ele tem 10 pau. E aí o cara acaba não conseguindo... Ele fala, porra, eu tenho 80 milhões empatado aí dentro. Mas sim, mas 80 pau tá no capital de giro. Você comprou terreno, você comprou máquina, você comprou veículo. Estoque. Aí, pô, mas... O cara vai ver um barco novo e fala, pô, queria ter esse barco, eu tenho dinheiro, mas, pô, como é que eu faço? A sua solução é arrumar um sócio, porque na parte do M&A, a contrato da dívida, você dá algum tipo de liquidez pro... Você tem outras contribuições. Você tem contribuição intelectual, governança, outras contribuições. Mas uma das contribuições é, pô, vou te dar uma liquidez que você merece. A gente tem, em construção civil, a gente tem um nicho nosso de construção, e vários caras, porra, eu tô aqui 10, 15, 20 anos, a companhia decuplicou, eu tô com
sei lá, 100 milhões de reais aí de lucro acumulado. Sim, mas tá em terreno, tá em land bank, tá em obra que você não concluiu ainda, tá em apartamento que você não vendeu ainda. A solução é você parar de crescer ou vender parte da companhia. Não tem milagre. É muito difícil o cara estar constantemente crescendo. Nem TI. O cara tem que fazer a plataforma do lado, fudeu. Tem que fazer P&D. Ele tem EBITDA, mas com P&D, aí EBITDA menos P&D, já raspou tudo. Então, é muito difícil. Então, assim, as pessoas... Uma vez eu estava, para quem vai para os Estados Unidos aí, meus filhos adoravam a tal da Toys R Us, que acho que agora até vai ser reaberta aqui. E, puta, um dia eu falei, cara, olha, o negócio é o seguinte, cara, o Papai Noel agora vai ter que ver outras lojas, porque o Toys R Us quebrou. Aí meu filho, pô, como é que quebrou, cara? Tem uma Toys R Us a cada esquina. Eu falei, exatamente por isso, porque o cara foi lá, botou a loja, botou empregado, pegou dívida para poder botar aquela loja demora um tempo para poder pagar a dívida. Se eu botei um monte de loja junto, eventualmente não deu tempo de pagar a dívida. Então foi assim que eu estava explicando para os caras. Então, assim, a verdade é que a galera quebra no crescimento. Então, tem que ter cuidado nesse desafio do crescimento. E às vezes, então, essa questão do M&A é legal porque você tomar um sócio, ele te dá a paz de espírito do crescimento. Não é só você tomar um dinheiro no banco, você tem que servir aquela dívida, e eventualmente o cara pode raspar o colateral, você quebrar, porque eventualmente não deu tempo de voltar o ciclinho da máquina e você não conseguiu pagar aquele negócio na expansão, né? E depois da venda? Depois da venda, você é um cara que tem essas experiências aí, né? Então, vai ter de tudo, cara. A gente já viu pessoas que se adaptaram, a gente já viu pessoas que não se adaptaram. Depende muito do comprador. O que a gente via antigamente, que mudou nos últimos 4, 5 anos, antigamente você tinha uma tese muito 3G, que era muito GP, que era assim, cara, a gente vai lá, plug and play, demite fulano, entra na nossa cultura, máquina de moer carne. Hoje, a gente vê algumas teses de M&A que o cara mantém um pouco as culturas e convive melhor. Eu vejo com bons olhos essa estratégia, que você mantém os talentos. O talento de entrar no moedor de carne, muita gente acaba espanando. Os bons acabam espanando. E você já fizeram vendas, imagino, de todos os tipos. Vendas de 100%, sem earnout, vendas com earnout, M&A de um pedaço menor, com alguém entrando como sócio, né? Nos casos dessas vendas de 100% sem earnout, né? O que vocês veem que acontece com o empreendedor depois? Porque os empreendedores, né, que vocês fizeram os deals... Pode falar. Explica o que é earnout pra galera. O earnout é a pessoa vendeu a empresa, ela ganha um percentual em D0 agora, né, à vista, e vai receber um tanto a prazo, dependendo se bater algumas metas, né? As metas de performance, né? Metas de performance. Você está dizendo se o cara... Dos caras o cara vendeu 100% em dinheiro... Botou no bolso e aposentou, é isso? E aí, o que acontece com esses caras? O que você tem visto? Ou até esses que tiveram earnout aí, aquele caso dos jogadores de pôquer que eu acompanhei no pós-venda e no earnout que a gente foi ajudar ele lá, né? Tinha uma síndrome em Miami que ela resume bem isso. Eu morei em Miami de 2016 a 21, ficava lá, ida e volta lá que nem um peão louco. E lá tinha uma galera que é esse perfil, e os caras não aguentaram ficar em casa. Então, os caras montaram um escritório para começar a tentar ver o que eles faziam. Eles não tinham nenhuma política clara do que eles iam fazer com o dinheiro deles. Então, uma boa parte dos caras que a gente vê acontecer, acho que tem, primeiro, o cara que é empresário mesmo, ele e ela, é difícil o cara ficar rico e parar. É muito difícil. Normalmente o cara quer fazer mais alguma coisinha. Né? Então é difícil o cara ficar idle, ficar ali. A gente não vê muito esse perfil, a gente vê mais o perfil, beleza, vamos olhar coisa, aí olha com mais calma. Não tem pressa. Não tem pressa, só que qual é o desafio desse cara? Talvez, aí ele começa a olhar de uma forma muito maluca, porque o que o cara não quer fazer é ficar em casa tomando esporro da mulher, porque ele tá milionário em casa, a mulher com o cabelo açougue enfiando porrada na cabeça do cara, tomando esporro. Então... O cara procura arrumar um lugar para trabalhar rapidamente, né? No caso da mulher, que ela ficou milionária, não porque o cara não bate dela, mas ela bate no cara. E não é só para falar aqui dos dois gêneros, né? Senão daqui a pouco vão falar que eu faço alguma... Então, enfim. Então, eu acho que primeiro esses caras precisam gastar tempo para definir qual é a sua próxima política de investimento. Cara, quero investir em quê? Quanto de dinheiro?
qual é a minha assunção de risco que está razoável. Ele precisa gastar, ele ficou rico, e ficou rico e não trabalhou para alguém, né? Ele precisa gastar um tempo em definir como que ele vai alocar o dinheiro dele. Qual o setor, qual o tamanho dos tickets, como que ele quer que volte, qual o risco associado, que tipo de coisa ele quer fazer. Ele tem que gastar tempo. A gente tem um cliente nosso, que acho que ele ficou... É um grande mentor, meu. Um grande mentor, um agricultor muito Alcides. Depois bota ele para escutar. Sábio, gênio. E aí ele estava lá alavancado, fez isso, fez aquilo, papapá, infraestrutura, porto, papá. Rapaz, eu falava, Alcides, eu não sei se você é muito mais pobre que eu ou se você é muito mais rico. Eu não sei ainda. Um dia eu vou saber, porque ou você vai quebrar e eu vou ser o rico, ou você vai ficar mais rico ainda. Então, aí desinvestiu, desalavancou, vendeu, aí, pô, deu uma equalizada. E aí agora o desafio com esse cara, com o sócio dele, com a família dele, qual é o próximo passo, né, de alocação do dinheiro? Então a gente vai alocar em quê? No que a gente era bom, vamos abrir outras frentes, coisas novas, coisas antigas, qual é o tamanho do cheque? Vamos fracionar o dinheiro cada um, vamos botar numa holding patrimonial e investir todo mundo junto de novo, da maneira como a gente fazia. Vamos separar de vez? Então você tem discussões filosóficas. Tem muito dos caras, o cara não vende a empresa sozinho, são irmãos, amigos, primos. Então, vamos continuar junto, vamos fazer uma nova empreitada. Então, eu vejo muito mais caras querendo se ocupar de novo do que caras que querem se aposentar e botar dinheiro no fundo passivo. Eu acho que o desafio desses caras é ter disciplina para gastar um tempo para definir a segunda pernada de estratégia empresarial deles. Acho que esse é o desafio. Né? Uma das coisas que eu vejo assim é exatamente isso, né? Porque, putz, a pessoa estava ali camelando, né? Trabalhando pra caramba durante muito tempo e via algum dinheiro, já tinha algum dinheiro, né? Mas de repente dá um porradão, cara, que você muda de um patamar da noite pro dia. E se você é consciente em termos de gestão financeira, você não é um maluco que gasta dinheiro desvairado. Então, provavelmente, você não vai querer da noite pro dia, putz, agora eu vou querer ter 10 aviões, vou querer ter 10 Ferraris. Você poderia ter. Você não vai querer ter. Não, eu acho que a maior parte dos caras não é assim. Por isso, porque esses são, na verdade, os empreendedores construtores, mas né? eu acho que o exercício da maturidade financeira, que a gente fala muito hoje de inteligência financeira, mas antes da inteligência vem a maturidade. Eu acho que é esse. É de você dar a porrada e você respeitar o tempo do dinheiro. Pra você entender, porque muda, meu irmão. Você entra no lugar de forma diferente, você respeita. Ela muda, cara, mas se você ganhou grana, se você ganhou grana, eu concordo, mas assim, tirando as exceções de nego muito novo, que o ciclo foi muito curto, e o cara ganhou dinheiro mais na pedalada de vender o PowerPoint do que de executar, que isso também já mudou um pouco. A galera que vem executando, o cara tem menos pressa de torrar. Assim, eu te diria que estatisticamente... Concordo. Eu concordo. A questão entrar na concessionária querendo ter o carro, sonhando com o carro, é uma parada. Você entrar na concessionária com dinheiro no banco para ter o carro e ter a maturidade de falar assim, porra, mas eu preciso, porra, eu vou usar, eu tô nessa fase, sabe? Eu acho que é um exercício assim, pelo menos para mim foi muito diferente. Eu acho assim que também tem muito a ver com o que de fato você gosta de fazer. Isso eu acho que tem muito a ver com o autoconhecimento, porque assim, tem muita gente que eu conheço que tem muito dinheiro que não precisaria estar fazendo mais nada, poderia estar aposentado em Miami. Mas muitas vezes fala, cara, quero me ocupar de novo. O cara vai morrer se você tiver isso. Você vai matar ele ou ela. Vai matar o cara. Porque o cara gosta de construir. Ele gosta de construir, é da pessoa. Assim, eu acho que a maior parte das pessoas que a gente vê são pessoas que elas não ficaram afetadas pelo dinheiro. São pessoas que aquilo foi um reconhecimento de uma jornada. Entendeu? Não foi um deslumbre. Mas, por exemplo, lá atrás, lá nas minhas dores de cotovelo, lá atrás, lá que eu não trabalhei em fundo de investimento, né? Fui trabalhar em economia real, vi um monte de gente muito pior que eu ficar milionária, com taxa de 2% de ADM, sem entregar porra nenhuma para o cliente. Então, você via na época lá atrás, nego de banco, lá com 20 e poucos anos, ficando milionário, chegando na concessionária, comprando 4 BMW lá, chegando lá, chegavam os 4 caras, compravam os 4 carros, e ficava brincando de fazer compra coletiva. Assim, eu vi cara muito novo, ficando muito rico.
Mas também já vi caras muito novos ficando muito ricos e o cara trabalhando com nenhum idiota do mesmo jeito. A gente tava... E a gente mesmo, depois que tem um certo sucesso, mesmo não sendo rico, você às vezes também se pega nessa pequena armadilha de achar que se você quiser você pode quase tudo. E isso também pode te tirar o interesse pela vida. Então, tem um cara que eu respeito demais, que ficou milionário muito cedo, amigo meu de infância, que o que eu vi que esse cara fez para se proteger dessa armadilha, ele se ocupou sempre com atividades pessoais, ou de esporte, ou de transformar o negócio dele cada vez maior. De fato, já poderia ter parado de trabalhar com 20 e poucos anos e continua trabalhando até hoje. Então, peraí, então esse modelo mental é ruim, porque eu vou para uma linha ruim de destruição familiar, ou de droga, ou de qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que as pessoas definem uma ocupação de agenda que faça sentido. A maior parte dos caras que eu conheço fizeram isso, homens e mulheres, e o meu convívio é muito mais com esse tipo de gente do que com um cara que ficou blasé lá sem fazer nada. Acho que o desafio dessa galera é um pouco da engenharia, da política de investimento, dessas coisas que eu acabei de falar, para ter um segundo ciclo de mais grana, obviamente um pouco mais de conforto, obviamente, mas sem deixar de ter o dia a dia de trabalho, né? Aqui, estamos indo para a reta final, tenho mais umas perguntas aqui que eu acho que vão ser muito boas para a galera que está ouvindo a gente. Primeiro é a seguinte, tem alguma regra? Sempre que tiver evento de liquidez, vende alguma coisa? Como é que é isso? Sim. Qual IPO, round, o que Quanto tempo eu tiver. demorei para responder? Deu milissegundos. Exato. Sim. Sempre. Sempre. Mas poderia ter vendido mais caro, menos caro. Mas quantos por cento? Acho que depende muito da idade do cara e do patrimônio do cara, a idade do cara e quanto que ele consome no mês a mês. Ele ou ela, né? Aí depende um pouco dessas respostas. Mas algum rangezinho, tipo, sempre vende 20% cara, que você tem. O empresário brasileiro, ele tem sempre o número do 10 milhões na conta. Essa conta tá sempre na cabeça dele. Desde que a gente faz M&A, sempre teve isso. Então, eu acho que ele deveria perseguir ter os seus 10 milhões na conta. E depois que teve? Aí vai variar da assunção de risco. Tem gente que pode perder tudo e legitimamente não vai se abalar, porque o mais importante para o cara é tentar construir. Tem gente que se perde tudo que fez, vai ficar deprimido, vai variar muito. Então eu acho que o cara ter algum percentual que ele possa alocar e desassociar do risco do seu negócio, eu acho que para uma questão de saúde mental, espiritual e financeira, eu acho super saudável. Agora, depois, aí vai muito do nível de porradaria que o cara, ele ou ela gosta de... Tem cliente nosso, homens e mulheres, cara, que nego é porradeiro e foda-se, não tem medo de nada. O Nardão tem uma boa nessa aqui. Eu acho que... Aquele da idade. Meu sogro que me contou essa. Conta aí, essa é muito boa. Você coloca a idade que você vai ter, né? Até quando você vai viver. Então, vou ver até 100 anos. Então, hoje eu tenho 36, quase 40. Então, deveria ter 70% em risco, 40% em não risco. E conforme você vai envelhecendo, você vai mudando. Você vai trocando. Vai trocando isso. Cara, veja, eu lido com pessoas de todas as idades e maturidades. Eu tenho caras de 60, 70 anos que eles são absolutamente jovens no aspecto de dizer, cara, se eu quebrar, foda-se. É o que eu gosto da minha vida. Então, assim, quando você sai do eixo Rio-São Paulo, que a gente só aprende com a galera que não tá no Rio-São Paulo. Exato. A gente aprende o tempo inteiro. Você tem histórias maravilhosas, cara, de homens e mulheres que saem do nada. Então, assim, essas pessoas não têm medo de nada. Assim. Então, para ela, depois que ela fez ali alguma liquidez, ela não se incomoda em ir por risco totalmente. Não, e a outra regra sua é sempre que tiver 20%, né? 30 ou 20? Não, entre 15 e 30, daí depende. Sempre que tiver, por exemplo, entrou uma rodada, vai fazer secundário ou não? Pô, vende 15, vende 20. O 30 é um pouco esticado. É de 15 a 30, depende do seu momento. O 30 a turma, acho que torce um pouco... Cara, vamos lá. As rodadas, os compradores, nos últimos anos, eles têm sido bem cuidadosos com as rodadas de secundária para founder.
A gente tem tido problema, inclusive, com isso. Então, assim, eu acho legal o cara tentar tirar, mas eu tenho visto com uma certa... Olho virado. Assim, cara, o cara tirar 15%, 20% da rodada pra ele, assim, ou o cara vende, tipo assim, vendi controle, beleza, bum. Agora, assim, uma rodada, o cara realmente tá botando dinheiro lá pra crescimento mesmo, majoritariamente, o cara tentar transformar aquela rodada de crescimento pra tentar dar uma esticada em liquidez, ele tem um pouco de dificuldade. O que acontece, tipicamente, o cara pega lá uma parte de dinheiro, parte earnout, parte em ação, troca ação com a empresa listada e tal, faz uma liquidez aqui e tal. Mas, assim, a galera, na parte para investimento de crescimento, a galera tá bem reticente em deixar o founder com grana, porque o founder, teoricamente, ele pode se acomodar. O que não é verdade necessariamente, mas... Eu acho que se tem a possibilidade... Faça. Eu acho que de 10 a 30, vai, vamos deixar assim. É isso. Podendo fazer, dependendo da tua situação. troca a Brasília amarela ali. É isso aí. Boa. Cara, a gente falou de sociedade. Eu queria só, antes da gente chegar na nossa reta final, perguntar o que você acredita ser fundamental para uma sociedade ser bem-sucedida? Essa frase não é minha, então eu não gosto de puxar mérito que não é meu. O Buffett, o velhinho bobinho, coitadinho. Warren Buffett. Tio Warren. Ele fala que a sociedade boa é aquele cara que você vai botar 10% do seu patrimônio nele e vai ficar impedido de tirar esse dinheiro de volta nos próximos 50 anos. Se você reconhece em alguém esse seu desejo de você botar e apostar nele por 50 anos, esse é um cara bom para ser teu sócio. Eu acho que é um bom critério. Porrada, esse corte ficou bom. Eu acho que é menos que 50 que ele fala, mas bom pra caralho. É. Acho que ele fala uns 20, 10. Foda-se. Ah, tu tem que apostar em mim 50, pô. Não, já tá, né? Eu vou viver longo. Bom, então assim, isso aí é difícil, cara. Eu já tive muitos sócios, sócio ruim, já tive sócio picareta, sociopata, sócio preguiçoso, sócio burro. Já teve tudo. Tudo. E eu talvez tenha sido alguma coisa dessas coisas pros outros também, né? Who knows? Né? E qual é o ritual entre sócios hoje que vocês têm lá na Aldas e com o Juliano? Vocês têm algum ritual anual, semestral, para renovar as esperanças? A gente vai para Nova York. Renovação de voto. A gente vai para Nova York e vamos pro Rally dos Sertões. Boa. Cara, especificamente, eu tenho sócio desde 2000. Eu tenho sociedades desde 2003. Sociedades. Fui sócio de coisas. Coisas deram certo, coisas não deram certo. Cara, eu já vivi de tudo. A minha sociedade com o Julian, eu acho que é a mais longa e mais profícua que eu tive. A gente teve uma única briga. A gente tinha uma discussão filosófica e nós temos lá cada um 45% da companhia. E tem sócios lá minoritários. Aí eu sou mais pão duro que ele e tal. E não que eu esteja certo, mas às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado, ele está certo, eu estou errado. E aí nessa situação ele falou, não, pô, mas temos que investir naquele negócio ali e tal. E eu falei, puta, eu não sei, estou desconfortável. Ele, não, mas qualquer coisa eu pego o fulano e tal que tem 1,5. Aí eu falei, Juliano, cara, a gente nunca vai brigar. Porque no dia que você pegar alguém para fazer a maioria, acabou a nossa sociedade. A gente tem 90% do negócio. Aí ele, cara, você tem razão. Não foi nenhuma discussão, né? Foi uma conversa. Você tem razão. E acabou. Agora, normalmente ele tem muita razão, mas especificamente nesse dia eu tive razão. Então, assim, foi a única discussão que eu tive com ele. Assim, sei lá, 20 anos. Mas, assim, já tivemos embates duríssimos e a gente agora tem mais sócio. Então, a gente tem um desafio agora da gente não atropelar o sócio. Porque como que eu deixo o sócio menor com tesão? Porque eu, teoricamente, posso dizer, cara, eu e o Juliano entramos naquela salinha, caímos na porrada. Decidiu, tá decidido. Decidiu os dois.
cuspimos o resultado, tchau, foda-se. Não quer, tchau, recompra da participação. Como é que eu formo uma cultura de sócios menores assim, né? Então você tem que começar a conviver com um peso de opinião do cara não compatível com o quadro societário dele. Eu tenho que respeitar a opinião. Se eu tiver que acelerar e botar a minha e dele, ou botar a dele e minha, a gente acelera, mas é raro. Assim, a gente procura ter um convívio. Hoje mesmo a gente teve reunião de sócio, a gente não tinha. Então a gente começou até ter que fazer para a gente o que a gente faz para os outros, né? Então ter reunião de diretoria, reunião de sócio, pauta de diretor, pauta de sócio, regra. Antigamente fazia uma nossa regra, cara, minha confiança no cara era plena. Assim, acordo de acionista salva a sociedade? O que salva a sociedade é o caráter. Mas o acordo e o caráter são importantes. Né? E eu acho que quando você começa a botar muita gente, tem que botar, não tem jeito. A gente fez um acordo nosso. Quando a Aldas era só nós dois, a gente tinha uma convivência moral muito forte, onde as coisas não eram exatamente perfeitas na regra, mas a gente tinha inteligência para entender que aquilo paretalmente funciona e foda-se. Então são dois caras inteligentes, convivem há muito tempo com caráter. Cara, show. Foda-se. Quando você começa a botar muito mais gente, eu preciso botar regra. Porque aí não... A minha regra com ele é uma regra... Mas eu não vou ter 20 Julianos de sócio, nem ele vai ter 20 Franços. Então você começa a ter regra mesmo. Aí a gente teve que botar... A gente fez o acordo nosso. A pergunta é super boa. A gente fez o acordo de acionista ano passado. Porque o brasileiro acha que contrato social que rege sociedade. Não. E normalmente é um acordo de acionista. O acordo é importante, cara. Questão de sociedade, sucessórias. Cara, isso é bem, bem importante. E é bom você fazer isso quando não tem dinheiro na mesa, sabe? Quando tá todo mundo bem. Quando tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. Daqui a pouco a gente vê muita questão situacional de cliente nosso. O cara tá começando a ficar velho, os filhos são muito jovens, tem mais de uma família, ele ou ela tem mais de um casamento. Puta, começa a dar confusão. É uma área que a gente gosta de atuar também para ajudar. Eu particularmente gosto. Mas assim, faça isso quanto antes. Vale a pena. Agora, contra o mau caráter, cara, não tem remédio, bicho. Aí não tem jeito. Eu já tive sócio sociopata que eu aprendi sociopatia com o sócio. Eu tenho doutorado em sociopatia. Eu vou olhar aqui e já vou saber exatamente quem é. Convivi com o cara há 8 anos. Então tem de tudo. Então o sócio é foda. Então acho que apostar no cara, ter as regras claras, de cara conviver com pessoas de caráter, cara. E quando a coisa começar a ficar muito diferente de vocês de momento, planejamento também, né? Cara, ó, a gente tá com um momento diferente. Eu sou o dono do G4 aqui. Puta, eu quero decuplicar o G4, cara, conquistar Marte. Ah, você tá maluco, bicho? Porra, vamos aqui conquistar só o Brasil. Pô, então a gente tem uma diferença aqui. Ela é remediável, não é? Vamos arrumar uma secundária para alguém, vamos dar uma limpada, porque as pessoas vão mudando de tempo. Às vezes o cara adoece, o cara, sei lá, perde um filho, vai mudar de modelo de vida, um cara é mais novo que o outro, um já é rico, outro não é. Então a gente tem também cliente que é assim, o cara, um é rico, outro não é. Um é novo, outro é velho. Aí eu também tenho cliente que o cara é rico e novo. Aí o outro tem menos dinheiro, é velho. São dois momentos. Sim. Né? Então essas regras de sócio são importantes porque você flui mais a conversa. Que aula, hein? Que aula. Pra caralho. Cara, bate bola rápida aqui, estilo Maria Gabriela, pra gente fechar esse programa. Ele merece. Ele merece. Recebo hoje ele aqui diretamente de Paris, França. O Barão de Emenei. Merger and Acquisition Barones. Cara, picareta, monstro. Barones of Merger and Acquisition. Vai lá. Barão de Colômbia. Complete a frase. O mundo precisa de... Meritocracia. O que você deixou de ser quando cresceu? Eu deixei de ser quando cresci? Deixei de ser 100% adulto. Tentar morrer algum percentual de criança. Até o final. Se você tivesse um superpoder, qual o problema do mundo você gostaria de resolver? Putz, cara... Poder do mundo, eu pararia o tempo e viveria os meus filhos nas idades que eles têm até o infinito. Fizeram um filme da sua vida. Você tá entrando no cinema. Qual momento você fica mais ansioso para assistir?
Filme da minha vida? O momento, não, um momento especificamente não tem, Pode não. ser Mas eu gosto muito do Balboa. Qualquer filme do Rock funciona. Em qualquer etapa. Mas e da sua E vida? da sua vida? Da minha vida, que eu teria ansiedade de ver ou de Uma rever? cena, um momento, assim, que você gostaria de estar sentado olhando para aquilo. Nascimento dos meus filhos. Boa. Qual é a opinião mais extrema que você tem e não vai mudar de jeito nenhum? Cara, o mundo não vai se resolver sem meritocracia, cara. Vocês podem fazer qualquer discurso bizarro, a matemática não vai fechar, só vai piorar. O que 2023 te ensinou até aqui? Eu aprendo o dia inteiro. Um dia meu filho falou que sabia tudo. Eu falei, como é que você sabe tudo se eu aprendo o dia inteiro? Respondi para ele. E a outra coisa foi minha mulher me perguntando, quando você morrer, o que eu faço? Eu falei, olha, eu vou te dar 4, 5 caras se você poder falar, porque você não vai conseguir saber o que eu sei, porque eu estou há 30 anos fazendo coisa, aprendendo o dia todo. Então, ou você para de fazer as coisas agora e fica 30 anos aprendendo, eu paro de aprender, aí você vai... Então, assim, a gente aprende o tempo inteiro. Vai ser mais um ano como outro. A gente tem que ter cautela, tranquilidade para entender os problemas. O mundo está pior, porque não se fala mais em mérito no mundo. Então, a matemática é cada vez pior para o mundo. Boa. É isso, Tá bom. Bruno Nardon. Sensacional. Pra te seguir no Instagram, você tá com o Instagram? Porra nenhuma, velha guarda. LinkedIn? LinkedIn eu tenho, mas também tá desatualizado, mas Então, depois tem que puxar Porra, o com alguém. marketing da Aldas tem que trabalhar nisso aí, pô. Não, o LinkedIn da Aldas. LinkedIn da Aldas. Mas fala então do Julian, pô, pra seguir então. Eu não tenho o negócio. Depois eu faço o corte aqui e vocês passam pra ele. Arroba Julian Antonioli. Arroba Aldas também, tem o Instagram da Aldas. Arroba Aldas, Com arroba quantos Julian Ds? Antonioli. Aldas com 2 Ds. Aldas com 2 Ds. D de dado. A-U-D-D-A-S. DDAS. A-U-D-D-A-S. Pronto. Arroba Bruno.nardon. Arroba Alfredo Soares. Eu sou arroba velhinho, não tem Instagram. Turma, então é isso. Tá o link aí na tela pra vocês aproveitarem também o trial do G4 Skills. Aproveitem. Lembrando que esse podcast do Extremos faz parte do G4 Podcast, uma iniciativa do G4 Skills. Tamo junto. Deixa um comentário, segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu, obrigado.